Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual e hoje o nosso tema é humus. Humus vem do latim, que significa humildade, essência, terra. E é uma palavra que a gente usa muito para designar matéria orgânica em decomposição. Matéria orgânica que é decomposta por minhocas, por micro-organismos como bactérias, fungos, e enriquece o solo. É muito importante para a fertilização do solo. E eu gostaria de falar sobre ela porque ela nos remete à humildade. Como essa virtude está em falta hoje em dia, não é verdade? E humildade, segundo G.R. Bridges, ele contou o número de vezes que aparece a palavra amor e no Novo Testamento ele viu que aparece a palavra amor 50 vezes. Agora, a palavra humildade aparece 40 vezes no Novo Testamento, mostrando a importância da humildade no nosso dia a dia. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo já nos fala sobre isso. Ele diz assim: nada faceis por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, o que é humildade? Humildade é a gente reconhecer que a gente é pequeno, a gente é frágil, a gente é limitado e que eu não sou melhor do que o outro. Ao mesmo tempo, se eu reconheço a minha pequenez, eu também entendo que o outro tem limitações e eu respeito a limitação do outro. Em Tiago, capítulo 3, versículo 13, fala que as obras praticadas com humildade demonstram sabedoria. A pessoa arrogante, ela não é sábia. Eu estava lendo a história de um imperador que ele foi falar com alguns soldados que tinham desertado, tinham fugido da guerra e tinham sido capturados. E ele fala para aqueles soldados com um amor tão grande, como se fosse um pai, né, amoroso, compreensivo. E daí os generais desse imperador falaram: mas por que o senhor falou tão manso com eles? Eles são desertores. E ele foi então questionado. E ele disse assim: sim, eu tenho que punir, mas os meus inimigos. E ele apontou para os jovens e ele falou: eu não vejo nenhum inimigo aqui. Aquele que pensa diferente de nós, aquele que age diferente de nós, não é nosso inimigo. Tem que ser respeitado. Às vezes não tenha o mesmo ritmo que o nosso, mas como nós precisamos ser humildes e respeitar. Se a gente é melhor num ponto, o outro é muito melhor no outro. Então a gente é pequeno, limitado, todos nós somos. E eu fico encantada com o rei Davi. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, ele já está idoso e ele faz um discurso para o povo, dizendo o quanto que ele é pequeno e o quanto Deus é grande. Aquele momento da vida dele, ele já velho, fazia 40 anos que ele era rei sobre Israel, e ele faz uma retrospectiva. E lá então, 1 Crônicas 29, versículo 10 a 12, está escrito assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda, e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Nas tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Na velhice, Davi, mais uma vez, durante ao longo de sua vida, nos salmos, em vários acontecimentos, ele reconhece que é Deus. Ele não considera a vitória, ele considera que Deus que deu. A gente vê que ele fala assim: Deus é o Deus que provê, que capacita, que sustenta. No versículo 16 ele fala: Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão.
Não fomos nós, foi o Senhor que deu. E é toda sua. Ele tem essa consciência. A soberba vem do sentimento que a gente acha que é a gente que conquistou, que a conquista foi nossa. Mas a gente tem que ter consciência que tudo que nós temos, os bens, a família, os títulos, a profissão, né, a casa, tudo que nós temos, tudo que nós somos, né, vem do Senhor. Nada é nosso, não é o nosso mérito, é Deus, sempre foi Deus. E Davi é bem claro quando ele diz isso. E essa humildade, o que muda na minha vida? Muda que eu tenho que entender, que eu tenho que ficar buscando ao Senhor. Senhor, qual que é o teu projeto? Na dependência dEle. Deus tem propósito, eu quero ser instrumento dele nesse propósito, eu não quero perder o bonde, né? Como diziam os antigos, ele tem um propósito para a nossa vida, ele tem algo que ele está fazendo hoje no mundo, e eu quero estar com ele, eu quero ser instrumento dele, ser um canal da bênção dele. Senhor, como eu devo usar meus bens, os talentos, os dons que o Senhor me deu, porque Deus nos dá com propósito, e cada vitória, cada alegria, por menor que seja, que a gente possa celebrar com gratidão a Deus. Então, primeira coisa, tudo procede de Deus. A terceira, os desertos vêm, a dor vem, sim. É uma forma de Deus tratar conosco, nos transformarmos, né? Transformar a nossa soberba em humildade. Assim como a terra precisa ser arada, quebrada, né? Aqueles torrões têm que ser quebrados, né? Para se tornar fértil. Nós também precisamos disso. Davi, ele experimentou essa quebradura de Deus, né? Esse quebrantamento que vem de Deus. Ele era um pastor de ovelhas e ele passa por muitas lutas, ameaças, traições. Ele tinha que fugir do rei Saul, que o rei Saul não queria que ele fosse rei, né, no lugar dele, e ele então persegue, ele está jurado de morte, mas é um tratamento, uma escola para Davi, mesmo naquela circunstância de opressão, de ameaças, ele louva a Deus, ele adora a Deus. Miqueias 6:8 diz assim: Deus mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o Senhor. Sim, ande com o Senhor, mas com humildade, com quebrantamento, com reconhecimento de que tudo procede dele, que os desertos vêm, mas ele nos sustenta com a sua mão forte. Você está passando por desertos? Se volte para o Senhor. Senhor, estou aqui na tua presença, eu quero andar com humildade, com dependência, para que o Senhor esteja me livrando, me sustentando, me abençoando, apesar do deserto, que eu esteja feliz e contente, com a certeza de que as circunstâncias são passageiras, né? O deserto não é residência, é uma passagem, né? É uma passagem para uma nova história que Deus tem para nós, transformados, tratados, como Ele teve para Davi. Ele se transformou um rei segundo o coração de Deus, porque ele passou por uma escola, pela escola do deserto. Nos versículos 14 e 15 de 1 Crônicas 29, Davi diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Davi fala: eu sou impuro, eu sou transitório, eu sou peregrino e eu estou diante de um Deus santo e eterno. Que coisa extraordinária. Davi, com humildade, ele, na sua vida, ele sempre reconhece que tudo vem do Senhor. Ele sempre reconhece o seu pecado, ele reconhece o seu pecado, ele se arrepende. Momentos em que Davi falhou tremendamente com Deus, e ele então se prostra perante Deus, reconhecendo o pecado, pedindo perdão publicamente, com humildade. O humus
ele é rico em nutrientes e ele é usado na terra como fertilizante. E assim é a pessoa que é humilde, ela é fértil, ela faz diferença, assim como fez Davi. Davi, lá em Atos, capítulo 13, versículo 36, mostra, um resumo da vida de Davi. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Davi, então, ele faz diferença. Então, ele se torna um rei. Ele é um guerreiro poderoso, ousado. Mas quando ele fala aqui, ele está falando aqui para a gente, 1 Crônicas 29, ele está envelhecido, está fraco. Felice, Como a Felice, ela chega, Só não chega para quem morre antes, Em Eclesiastes 12. Eu fico vendo essa história de Davi falando. E eu fico pensando, não é fácil não, Chegar na Felice. Aqui no versículo, no capítulo 12 de Eclesiastes, fala que a Felice, ela vem, a visão fica embaçada, precisa de óculos, os braços, as pernas ficam trêmulas, fracas, dói o joelho, as articulações, então anda encurvado, perde o apetite, perde o sono, perde a audição e muitas vezes a voz enfraquece. Essa é a Felice. Em Eclesiastes 12, 7 fala, e o pó volte à terra, ao humus, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, esse corpo, esse revestimento que nós temos, volta para a terra, para o humus, E a gente mostra para a gente que nós nada somos, a nossa essência é a terra. Moisés também entendeu isso quando ele fala lá em Salmos 90, versículo 12. Tem uma tradução que eu acho fantástica que diz assim: faça com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Faz com que a gente acorde, a gente reconheça que tudo procede de Deus, que nós não somos nada, que Deus precisa transformar o nosso coração, tirar essa soberba, essa arrogância e fazer de nós cada dia mais pessoas humildes. Como, aprendendo de Jesus, como ele diz lá em Mateus 11, 29, aprendei de mim, Jesus diz, que sou manso e humilde de coração. Ai, meu Deus, me ensina, a ser humilde, a tratar o outro com respeito, com amor, com humildade. Eu estava lembrando, pensando numa ilustração para dar para vocês, alguma coisa que eu vivenciei de uma pessoa humilde. E eu fui lá para minha adolescência, tinha uma jovem da igreja, uma família riquíssima, eu creio que uma das famílias mais ricas de Ribeirão Preto. E a gente estava num acampamento, com outras igrejas, com outras pessoas. E ela estava com um brilhante que ela ganhou do pai no aniversário de 15 anos. A gente sabia que era um brilhante, era de verdade, era uma pedra verdadeira. E umas moças chegaram para ela, uns rapazes, falaram, nossa, que bonito, como brilha, Você comprou na Americana? As lojas americanas, já existiam, e ela vendia bijuteria naquela época, Ela não respondeu nada, ela sorriu com uma doçura que até hoje eu me lembro. Depois essa moça, ela foi para a Europa com a turma dela de faculdade e resolveu ficar lá, morar na Áustria. E ela foi ser babá, uma moça riquíssima, foi ser babá de uma criança. E o tio da criança se encantou com ela, se apaixonou por ela e ela por ele. E eles decidiram casar. E ele veio para Ribeirão Preto para pedi-la em casamento. E em Ribeirão Preto, ele entendeu, ele foi saber o quanto que ela era rica. Ele não tinha noção que ela tinha alguma coisa, porque ela era babá na Áustria. E ela nunca compartilhou isso, porque ela tinha uma humildade muito grande. Para ela aquilo lá não era tão importante. Que nós possamos ter no nosso coração humus, doçura, amizade, alegria, e isso aí nos faça fértil, como está em Salmos 92, que fala assim, que
o velho, né, no Senhor, quando nós estamos no Senhor, a gente envelhece com saúde, com força, com coragem, né? E a gente trabalha para o Senhor, florescendo na casa dele, plantados nos átrios do Senhor, e na velhice daremos ainda frutos, seremos cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, ele é a nossa rocha e nele não há injustiça. Nós temos um propósito de anunciar a palavra de Deus. Você foi edificado por essa palavra, anuncie, compartilhe, e se você quiser fazer comentários, faça. Se quiser oração, deixe seu nome, a cidade que você está. E nessa semana eu estarei orando por você. Amém? Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.